Oi, pessoal! Uau, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, hein? Só que hoje eu parei e pensei, tenho que voltar com esse canal, gente. Tenho que voltar a gravar no canal. Tenho que trazer conhecimentos de uma forma leve, de uma forma prazerosa para os profissionais, para os pais que me seguem também. Então vamos lá, vamos falar sobre alfabetização, vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, vamos falar sobre educação, tá? Ensino, aprendizagem. E eu estou aqui para fazer isso, para cumprir com esse papel com vocês. E eu quero trazer nesses primeiros momentos, acho que durante o mês de setembro nós podemos fazer isso. Que tal trazermos discussões sobre esse material? Esse livro de dislexia, gente. E se a gente começar agora? Que tal? Podemos? Então, bora lá. Então, pessoal, quem já tá aí com a caneta na mão, o caderno para escrever, para anotar as informações sobre dislexia, que eu quero ver vocês saindo desse vídeo com as informações na ponta da língua, tá bom? Eu tenho um material aqui que eu vou acompanhar. Eu ainda estou aprendendo aqui as tecnologias desse canal, então ainda não consigo compartilhar com vocês, mas com o tempo eu vou aprendendo, enfim, a gente vai desenvolvendo aí mais essa habilidade, né? Porque o nosso cérebro, ele é dinâmico, a gente tem a nossa neuroplasticidade, né? Então a gente consegue se adaptar. Para nós que já somos, né? Eu tenho 26 anos, então para mim já é 26 anos. Então para mim já é um pouco mais complicado esse processo de aprendizagem. É diferente da criança, por exemplo, que está ali com várias janelas de oportunidades sendo abertas para esse desenvolvimento. Então, por isso que nós também temos tempo certo para alfabetização, tá bom? Enfim, vamos lá. Gente, quando nós pensamos em dislexia, o que vem na nossa cabeça, né? Nós que somos dessa área, né, psicopedagogos, eu não me apresentei, né? Deixa eu voltar aqui, rebobina aí a fita. Meu nome é Victoria Lima, minha primeira graduação foi em Geografia, eu fui laureada em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou pedagoga também, eu sou psicopedagoga, tá? E eu tenho vários cursos dentro da área de alfabetização, certo? Então, o meu foco é o processo de alfabetização voltado para crianças, adolescentes e adultos com desenvolvimento atípico. Não que as estratégias que eu vou trazer aqui não possam ser aplicadas com crianças típicas também. Claro que podem, tá? Óbvio que podem. Então, vamos lá. Então, a dislexia, ela pode afetar as habilidades de leitura, de escrita, de soletração, essa capacidade de decodificação, ou seja, de identificar os sons das letras, de fazer as relações entre sons e letras, de trazer um significado para aquele significante, né, para aquela letra, tá? Mas também essa dificuldade da dislexia, ela vai além, ela vai para as dificuldades cognitivas, quando a gente fala em velocidade de processamento, quando a gente fala em memória de trabalho, quando a gente fala nas habilidades de organização de tempo, né, organização temporal, muitas vezes também nas habilidades de coordenação, de tônus muscular, tá? Então, a dislexia, a partir de hoje, vocês vão pensar nesse transtorno de aprendizagem além dessa parte de leitura e escrita. Nós temos funções executivas que também são afetadas, tá bom? Pela dislexia, tá? A gente ainda não tem uma definição da origem da dislexia. Nós sabemos que ela tem um grande fator hereditário, tá? Fatores genéticos também associados, enfim. Mas uma origem bem definida da dislexia nós ainda não temos, combinado? Dentro da dislexia, nós vamos ter uma dificuldade da pessoa disléxica em automatizar as atividades, automatizar as tarefas, ou seja, realizar uma atividade sem muita pressão. Então vamos lá, quando nós estamos dirigindo um carro, nós estamos dirigindo o carro e nós já automatizamos os passos que nós vamos fazer com a marcha do carro, não é? Então nós não pensamos muito antes de fazer, aquilo já está automático no nosso cérebro. Para as pessoas disléxicas, não, tá? Muitas vezes elas ainda param para pensar
no que elas devem fazer, mesmo em atividades que já deveriam estar automatizadas, tá bom? Então, elas não têm, essa automatização é quando a gente não precisa fazer muitas previsões do que nós queremos realizar, certinho? Então, mais esse ponto aí que vocês vão trazer. Muitas vezes a dislexia, por conta dessa dificuldade da decodificação, essa dificuldade na soletração, na identificação sonora das letras, nesse processamento fonológico, nós também vamos ter uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem, tá? Então, muitas vezes a linguagem também pode ser afetada, combinado? E o desenvolvimento fonológico, então a identificação de rimas, a identificação da literação, né? As palavras que iniciam com o mesmo som, consciência silábica. Então, esse processamento fonológico também pode apresentar déficits, tá? Geralmente assim, é quase uma regra, a dislexia, ela vem associada com outras dificuldades de aprendizagem, tá? Outras dificuldades específicas, como, por exemplo, a descalculia, a desortografia, a disgrafia, certo? Que nós também podemos falar sobre isso mais na frente, né? Que mais? E claro, óbvio, uma dificuldade no processo de alfabetização, tá? Então, e esse é um dos principais pontos, né? Que os pais procuram ajuda. E até mesmo quando eles começam a perceber que eles pedem uma determinada demanda para a criança não realiza da forma que deveria, né? Então, a criança não busca, ou então ela esquece o que ela teria que fazer, ou então ela não faz aquilo por completo, e aí muitos pais começam a acender ali a anteninha e começam a procurar uma ajuda mais específica, combinado? Ah, Vitória, mas por que identificar essa dislexia? Gente, para que nós possamos minimizar os impactos, né? Apesar de que, muitas vezes, a dislexia, ela só é identificada ali a partir dos 6, 7 anos, né? Que é quando a criança realmente entra no ensino fundamental e passa por esse processo de alfabetização mais estruturado, né? Mas quando a gente começa a perceber essas outras dificuldades, né? Por isso que é importante pensar a dislexia além das letras. Quando a gente começa a perceber essas outras dificuldades de funções executivas, nós passamos a perceber que ali pode receber uma intervenção. Por isso, você que é mãe que está assistindo esse vídeo, você que é pai, você que é avó, enfim, você que percebe que a criança, muitas vezes, demora a processar uma informação, você fala algo para ela, você pergunta algo para ela, ela demora a formular aquela resposta. Ou então, você solicita uma determinada ajuda e ela faz aquilo de forma incompleta, ou então ela esquece o que ela deveria fazer. Procurem ajuda o quanto antes. Certo? Não estou dizendo que a criança é disléxica, não. Mas ela está ali com alguma dificuldade, tá? Que ela não deveria apresentar naquele momento. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Dentro da dislexia, nós temos que perceber os pontos fortes da criança, tá? E não apenas estabelecer os pontos fracos, os pontos de dificuldades. Ah, não consegue escrever, não consegue soletrar. Não, nós temos que analisar os pontos fortes para que a partir disso nós possamos trabalhar de uma forma específica, pensando nas individualidades daquela pessoa, tá? Para que nós possamos elaborar os materiais a partir das preferências de aprendizagem, né? Por isso que eu reconhecer o ponto forte da criança vai fazer com que eu consiga desenvolver as habilidades corretamente com ela. Então, vamos lá. Eu tenho uma criança que ela está com muitas dificuldades no processo de leitura e escrita, e eu sei que ela gosta muito do Sonic. Então, eu vou trabalhar o Sonic, eu vou utilizar o Sonic para trabalhar esse processo de leitura e escrita. A partir das preferências de aprendizagem dessa criança. Como essa criança gosta de aprender? De que forma? Porque aí eu vou trabalhar a autoestima dessa criança. Sabe por quê? Muitas crianças ficam desmotivadas dentro do processo escolar porque elas estão frustradas. Elas tentam fazer uma determinada atividade, não conseguem realizar aquela atividade. E aí, para evitar novos erros, elas acabam querendo se esquivar daquela demanda que você está trazendo, né? Você já percebeu algo assim de alguma criança? Isso acontece porque essa criança está desmotivada, não é que ela seja preguiçosa. Ela só precisa, a gente só precisa trazer uma forma dela aprender que seja pensando na individualidade dela, tá? Então, esse é um ponto primordial do processo de desenvolvimento dessa criança, combinado? Dentro da dislexia,
nós vamos ter também as habilidades cognitivas sendo afetadas, né? E a cognição é o nosso processo de aprendizagem e pensamento que ocorre quando uma determinada tarefa é realizada. Então, quando nós realizamos uma determinada tarefa, nós estamos utilizando nossa parte cognitiva, tá? Então, é através do cognitivo que nós vamos receber as informações. Nós vamos receber a informação para que o nosso cérebro possa processar e nós possamos desenvolver a aprendizagem. Então, nós vamos receber essas informações através do tato, de forma visual, através dos estímulos Nossa, gente, esqueci a palavra. Acontece. Dos sentidos, pronto, visuais, táteis, olfativos, do paladar, sinestésicos, tá? Que é relacionado ali com o movimento, que é a sinestesia, né? Enfim. Então, essas informações vão sendo recebidas e a criança, ela vai relacionar essas informações, tá? E a gente vai perceber a forma como ela traz essas informações, como ela capta e processa e responde a essa informação que está sendo trazida, combinado? Mas só que as crianças com dislexia, elas podem ter dificuldades em entender e demonstrar essa compreensão, tá? Então ali ela recebe a informação, muitas vezes ela não compreende e ela não demonstra essa compreensão, certo? As dificuldades fonológicas, que aí a gente vai ter a dificuldade em decodificar novas palavras e aí a gente vai ter um impacto enorme na fluência leitora, tá? Na fluência, na compreensão e na precisão, tá? Para a gente ter essa leitura bem-sucedida, nós precisamos de fluência, compreensão e precisão de leitura, tá? A criança precisa ser fluente, ela precisa ser precisa ali na leitura, ela precisa compreender o que ela precisa trazer o que ela está decodificando e ela precisa compreender aquilo que ela decodifica, certo? Dificuldades para decodificar para decodificar palavras. Então, essa dificuldade com os sons das letras, né? E muitas vezes a criança não consegue decodificar novas palavras também. Então, vamos lá. Eu tenho essa palavra aqui, lispector, né? Lispector. A primeira vez, provavelmente, que eu fui ler lispector, eu fui decodificar, eu fui relacionar esses sons de cada letra. E aí sim, eu consegui entender o que estava escrito. Porque é uma palavra nova, era uma palavra que eu ainda não tinha contato. A criança com dislexia, provavelmente, ela não vai conseguir compreender por conta que ela não consegue fazer essas relações entre os sons. Porque a gente lê a partir dos sons das letras. E quando a gente tem palavras novas, a gente vai juntar esses sons, fazer os sons das letras. Eu não vou fazer nome de letra, não. Não vou ler L-I-S-P-E, não. Não tem cabimento, né? Dificuldades com soletração. O que acontece aqui? A criança disléxica, muitas vezes, ela faz o quê? Ela memoriza aquela palavra e aí chega lá, ela soletra, B-O-L-A, né? Faz a soletração das letras, enfim. Só que ela acaba esquecendo por causa dessa memória de trabalho, tá? Então, poucos minutos depois ela já esquece. Relutância em ler. Claro que ela vai relutar em ler. Como é que ela vai ler algo que ela está tendo tanta dificuldade? Se tem um gasto de energia muito grande, essa criança vai preferir evitar essa demanda, tá? Escrita à mão, tá? Então, as crianças disléxicas, muitas vezes elas vão ter dificuldades nessa escrita à mão, né? Na escrita cursiva, enfim. Confusão com sinais e símbolos em habilidades matemáticas, porque a gente tem o quê? Muitas vezes, outros transtornos associados. E aí, quando a gente tem essa questão dos sinais, dos símbolos, né? Muitas vezes a gente tem essa confusão, a criança disléxica confunde esses sinais, troca esses sinais, inverte esses sinais. E a inversão, só a inversão não é parâmetro para diagnóstico de dislexia. A gente tem vários outros fatores para serem analisados, tá bom? Gente, isso foi um pouquinho do primeiro capítulo, tá? No próximo vídeo, eu já vou trazer o segundo capítulo para vocês, que já fala sobre ser disléxico, tá? Um capítulo que já vai trazer uma outra visão sobre a dislexia a partir de pessoas que convivem, né? Que são disléxicas. Então, já vou até deixar aqui separadinho, que aí eu vou ler, vou preparar um material, né? Porque eu preciso estudar também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixem aqui uma curtida, deixem um comentário também pra apoiar, pra gente poder trazer ainda mais informações pra vocês. Foi ótimo estar aqui. Beijão e até logo!